Esta é uma das melhores placas-mãe que você pode comprar para seus Ryzen 9000, 7000, 8000 e CPU-S acima. E a Gigabyte quer cobrar $500 por isso. O que exatamente você vai ganhar com isso? Vale a pena? O que está acontecendo com essa troca? E o que você pode fazer com essa porta HDMI? Bem, você vai descobrir. Licenciar o Windows é barato e fácil com Hooks.com. E se você usar o código TN20, você ganha um desconto extra. Conclua a compra, copie a chave e colhe nas configurações de ativação e pronta. Além disso, confira a licença do Microsoft Office 19 e use o mesmo código TN20 para obter o desconto extra. Confira Hooks.com na descrição do vídeo abaixo. Dentro da caixa, temos um cabeçalho de decibéis ou um pequeno microfone que mede a dureza dentro do gabinete. E temos um pequeno ventilador para soprar ar em nosso DDR5. Ele está funcionando super rápido, sujeito a temperaturas, outro sensor de temperatura, 2 tiras de velcro para gerenciamento de cabos, o novo e super legal adaptador Wi-Fi 7 que tem um rápido. Ou troca fácil. Então você não precisa estragar nada. Temos 2 pods SATA, alguns parafusos extras, provavelmente para o ventilador ou um adesivo e um pequeno emblema da Aorus. Ah, e há um conector G no painel frontal também. Temos 4 slots DDR5 DIN. E curiosamente, você consegue ver esses aqui? Os que têm um pequeno círculo prateado. É onde você coloca seus primeiros DMMS quando você tem apenas 2 e eles os colocam ultra duráveis, mas ele também suporta muito bem. Mas muitas pessoas vão usar 2 e vão para os prateados. Nosso socket AM5 está aqui. Você frequentemente pensa, por que você precisa de novas placas-mãe e assim por diante? E frequentemente com uma nova geração de CPU-S, as novas placas-mãe também saem. E uma das maiores coisas que você geralmente obtém com a nova série de placas-mãe como suporte. Agora, a RAM também poderia ser suportada na mais antiga, mas geralmente elas funcionam em melhores trilhas, como a maneira como os canais DDR5 funcionam lá e diferentes layouts de PCB geralmente obtêm menos resistência e assim por diante. E você obtém melhor suporte de RAM com diferentes placas-mãe. Ao mesmo tempo, é uma grande coisa de marketing também separar uma da outra porque poderia realmente funcionar na X670E também. Normalmente, o que vemos aqui é um pouco melhor nas placas-mãe da série mais nova. Essas pequenas aletas daquele dissipador de calor ali são muito boas porque quando você tem ventoinhas frontais do seu gabinete soprando ar, ele vai soprar diretamente para lá e então meio que atravesse para fora da parte de trás. Então isso cria um melhor fluxo de ar ali. E você tem esses canais de ar e pode ver que o DDR5 e os 2 slots ali também tem esses tipos de canais de ar ali. Então o fluxo de ar pode passar bem em termos de design da placa-mãe. É gainer, sabe? Team Up Fight pra mim é meio cafona, né? Esse Lobo Master é meio estranho pra mim também. Deixe mais minimalista. Acho que é bem mais legal. Ficará bonito e acho que atrairá cada vez mais pessoas agora. Não tenho tanta certeza sobre isso agora. Não é o pior. Acho que a ROG é pior. O que a ROG faz é como se fosse ainda mais gamer e eu gosto que o design deles seja maior. Então a ROG ou a Asus, por exemplo, separam pequenos dissipadores de calor M2 ali. Mas aqui eles pensaram, bem, por que fazer um pequeno vão? Por que não fazemos apenas uma grande placa para termos menos peças e é realmente uma peça maior, o que significa maior área e capacidade térmica para realmente absorver um pouco de calor, o que eu estou gostando. Então vamos dar uma olhada nos conectores da placa-mãe aqui em cima. 2 conectores de alimentação EPS de 8 pinos. Temos alguns conectores de ventoinha aqui. 2 opcionais de CPU e ventoinha de CPU. 5 volts ARGB, outro interruptor de reset de 5 volts ARGB, interruptor de energia, LED de depuração para os códigos de erro, alimentação de 24 pinos para a placa-mãe. Há 2 headers de sensor de temperatura lá e uma porta HDMI. Agora, para que serve isso? E eu acho que isso é muito legal. Parece que a Gigabyte construiu seu próprio painel de diagnóstico de sistema. Então, se você colocar o HDMI aqui e depois conectá-lo, você poderá ver algumas estatísticas do sistema. Todos os seus sistemas em execução, como o uso de GPU, temperaturas de CPU e então megahertz e todas essas coisas. Gosto de dar uma olhada no meu PC e ver, ok, consigo ver quais são as temperaturas. É como o painel atrás do volante. Quando você está dirigindo o carro, consegue ver tudo o que está acontecendo com seu carro. Gosto disso, e essa porta HDMI permite que você faça isso. Mal posso esperar para testar isso. Fique por aqui, vamos fazer uma construção para podermos realmente testar e ver como isso funciona. Este é um painel frontal USB tipo C de 20 GB de velocidade. Estou gostando dessa trava fácil para realmente liberar a GPU. Como você pode ver, boom, ideia inteligente. O microfone que estava na caixa, você pode conectá-lo lá, digamos, a uma porta do painel frontal, que tem 5 GB de velocidade. Gosto que eles coloquem o G ao lado. Então, painel frontal USB 3 e USB-C e isso é 20G. E lá diz 5G, o que é muito legal. Temos 3 conectores de ventoinha, mas eles estão planos. Então, isso é interessante.
Painel frontal EDAS, outros dois conectores de ventoinha, outro conector USB tipo A no painel frontal. E este também tem 5 gigabits de velocidade. Os conectores USB 3.2 para USB 2.0 aqui. Outro cabeçalho de ventoinha do sistema. Então tem muitas ventoinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que é normal. Cabeçalho TPN e ESP eu tinha um de 5 volts, 12 volts, um RGB e 5 volts, um demo de LED RGB. Então, se você colocá-lo em um display em algum lugar de uma loja, conectá-lo lá, ele executará os LEDs. Outros 5 volts, um cabeçalho RGB. Então, curiosamente, há 4 dos 5 volts, um cabeçalho RGB e um de 12 volts. Isso é bastante. E, finalmente, o áudio do painel frontal, que está aqui. Vamos dar uma olhada no final também. E removê-los é muito bom. Todos os toolers. Então, nós apenas removemos essa trava e então esse aquecimento sai. Como você pode ver, há muito metal aqui que o mantém frio. Almofada térmica embaixo em ambos os lados. E este é um slot de quinta geração que vai para a CPU e o mesmo com esses M2S inferiores. Abra-o e ele se solta. E então você tem a grande laje aqui. Curiosamente, ela realmente se prende com ímãs na parte inferior ali. Então ímãs então meio que encaixam, o que é muito bom e fácil. Você pode ver almofadas térmicas na parte superior e, em seguida, na parte inferior, almofadas térmicas em todos os lugares. Agora, ao olhar para os pods aqui, o que você pode ver é um slot de quinta geração, não um slot de quinta geração aqui. Gen 5 e Gen 5 para todos juntos. Mas como tudo isso funciona? Vamos perder alguma coisa quando conectarmos Gen 5 e Gen 5 aqui, como um drive Gen 4. Vamos perder algumas coisas? Então deixe-me mostrar isso. Então eu tenho o diagrama de blocos da placa-mãe aqui. Então, basicamente, isso aqui é a CPU e todas essas pistas vêm da CPU e, em seguida, para PCIe Gen 5. Então, essas são as pistas Gen 5, conecte a CPU ao chipset. E então, como o X870 é como um chipset duplo, há outro conector que conecta esses dois chipsets PCIe com outro Gen 5 entre eles. Então, podemos ver que a CPU está diretamente conectada à CPU. Você pode ver os codecs de áudio que estão na parte de trás do I/O. Vamos dar uma olhada nisso em um minuto. Você pode ver que o USB para o controlador vem da CPU também. Você vê o SPI e os headers TPM meio que vão diretamente para lá. Obviamente, DDR5, todos eles vão para a CPU. Mas então temos o socket M23, que é a CPU M2A. A maneira como eles aparecem na placa-mãe é meio estranha. Então este é o A. Então começa de baixo B, C, D. Certo, então o A então esse slot superior vai diretamente para a CPU. E então temos os slots PCI Express ali, que é o slot superior aqui que aceita X16. E 5 vão para a CPU, como você pode ver, vão para a CPU. Há uma troca entre se você tiver algo conectado ao socket M23, o que significa B e C como dois desses. Então, ambos são X8. Quando você conecta PCIe Gen 5 ou qualquer M2 no terceiro e quarto slots, o slot superior começa na velocidade X8 porque não há placas de vídeo PCIe Gen 5. Provavelmente ele vai rodar PCIe Gen 4 X8 Speeds, pena que sabendo disso, ok, o terceiro e o quarto, se você conectar qualquer coisa aqui, você vai começar a perder sua CPU de slot superior porque todas essas pistas vêm da CPU. E isso não é o suficiente para rodar todas elas em velocidade máxima. Isso não faz sentido para mim. Eu preferiria ter armazenamento PCIe Gen 4 aqui. Eu sei que as pessoas argumentariam que, ok, seu slot PCIe, você nunca vai usar o tipo de largura de banda PCIe X8 Gen 4 lá. Sim, mas eu prefiro não perder nada, mas apenas adicionar mais coisas, se isso fizer sentido. Então isso é um pouco sorrateiro porque muitas pessoas não saberiam que isso estava acontecendo com esses slots PCIe Gen 5 ali. Então vemos neste pedaço aqui. Então, este é o PCIe Express 4.0 que vai diretamente para o chipset, o que significa que este quarto slot aqui, embora pareça um segundo, vai para o chipset e é o PCIe Gen 4 X4 Speed. Obviamente para o chipset, temos o painel frontal USB tipo C e alguns dos tipos A na parte traseira e conectores USB 2.0. E então do chipset secundário, temos os slots de prensa PCIe X aqui. Então esse aqui é PCIe 4.0 e esse é um slot X4, o que significa que esse slot aqui, PCIe Gen 4 X4, vai diretamente para o chipset. Ele não compartilha nenhuma largura de banda com nada. E se você quiser, você pode obter algum tipo de M2 para expandir a placa e ter, você sabe, mais armazenamento lá se você quiser. E então o slot inferior aqui é PCIe Express 3.0 e X4. Então temos slots PCIe Gen 3 X4 que vão para o chipset. E então, através do chipset, tudo isso é conectado à CPU. E esse é o diagrama de blocos. O que acontece na placa-mãe? Então, se você tiver algo conectado nos slots de expansão, nada mudará.
Conecte qualquer coisa no terceiro e quarto slot descendo de cima, mesmo que sejam slots B e C, e então você vai começar a perder algumas pistas de GPU nisso. Coloque o aquecedor de volta. Tão legal, adoro a instalação fácil para M2S. Vamos dar uma olhada no IL. Então temos um botão CNOS transparente na parte traseira, bem como um botão Q-Flash para atualizar sua BIOS. 2 conectores USB 2.0, 4 conectores USB 3.2, 5 GB de velocidade. 2 headers USB 2.0 aqui. Temos 2 portas USB 4. E lembre-se que isso é padrão nas placas-mãe X870E. E eles também suportam saída de vídeo, que vem da iGPU, assim como este HDMI. Agora, o interessante é, quantos monitores podemos realmente suportar aqui no máximo? Porque o USB 4 deve suportar 3, eu acredito. E então se você tem 2 deles, são 6 e depois 7 no total. Mas então, ao mesmo tempo, a iGPU terá um limite do que ela pode suportar. Então, basicamente, essa é a resposta para você, temos uma LAN de 5 GB. Então, a placa-mãe 670 anterior, tínhamos 2,5 GB. Então é bom que agora sejam 5 GB. Mas ao mesmo tempo, por $500, eu quero uma LAN de 10 GB. Ok, porque 5 GB é um meio termo meio estranho. Vejo cada vez mais coisas agora na indústria em que estão mudando para 5 GB. Mas muitos switches e muitas redes não gostam muito de 5 GB. É como uma coisa aleatória do meio que eles nem sempre suportam. Eles vão como 10, 2,5, 5 não está sempre lá. Pode estar, mas não necessariamente. Temos o conector de antena Wi-Fi para Wi-Fi 7, saída de áudio ótica, entrada de microfone e outra saída de linha. Agora, tem mais uma coisa que ainda não mencionei, que é esse ventilador aqui. O que eu quero que você faça é basicamente parafusá-lo no slot superior aqui. E então quando você parafusa a placa-mãe, ela meio que entra ali e então sobra ar para baixo em direção aos seus pentes de RAM. Se você estiver lá, o único problema que tenho com isso é que é meio que contra o fluxo de ar. A placa-mãe ficará em pé no seu gabinete assim. E então você tem a parte da frente do gabinete empurrando o ar para dentro. Esse é o fluxo de ar mais comum e, de alguma forma, sai do topo. Então, o ar vai do fundo, assim, e depois para cima. Enquanto esse ventilador quer trabalhar contra o fluxo de ar, o que está acontecendo agora? Então, ele tenta soprar o ar em direção a esses pentes de RAM e para baixo. E então vai haver turbulência acontecendo. Agora, Gigabit diz que, sim, vai diminuir a temperatura da RAM. Mas acho que teria sido melhor se esse ventilador pudesse estar bem ali, assim. E então soprando esse ar sobre a RAM para cima. Mas ele não entra lá porque a maneira como esse ramo aqui funciona, ele tem um pequeno lábio lá. E então esse tipo de trava fácil está no caminho. Então os parafusos não vão se alinhar. Então você não pode colocá-lo ali, mesmo que isso fosse muito bom, pegando o ar que é soprado da frente e então indo para cima. Então, acho que tem o GPU aqui e o fluxo de ar sobre isso ainda é melhor porque o ar que vem, digamos, passa pela GPU ou pela frente será mais frio do que o que é a rampa. O que os pentes de RAM farão? Então ainda vai esfriar, e acho que isso vai ser melhor para o fluxo de ar geral. No geral, esta é uma placa-mãe fantástica nessa faixa de preço. Eu tenho algumas dessas preocupações com picuinhas que mostrei a você, e como criador, não gosto de ver o fim mudando dessa forma. E eu não gosto de ver o fim das 5 portas se estou perdendo algumas das outras partes. Só me diga que uma porta Gen 5 e o resto Gen 4, só para que não tenhamos nenhuma troca ou descobramos a troca de faixa PCA de alguma outra forma. Porque eu quero saber que quando eu estiver conectando alguma coisa na minha placa-mãe, eu não vou perder nada. E eu tenho certeza que você quer saber a mesma coisa, pelo menos por $500 quando você deu aqueles 2 GB. Se você estiver interessado em construir o melhor custo-benefício, crie um PC para você, então confira os links na descrição do vídeo abaixo. Há uma construção de PC para cada orçamento. Obrigado, pessoal, por assistir. Tchau!